1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. A graça e a paz, irmãos. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao verso 31. Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao verso 31. As Escrituras dizem assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque da lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém. Nós vamos orar, cantar o hino 91 em um ato de louvor, a fé dos antigos, e depois voltamos para continuar a estudar a palavra do nosso Deus. Senhor, de graça, amor e misericórdia, exaltado seja o teu nome, porque através da história o Senhor continua levantando homens e mulheres fiéis para prezarem pela verdade da tua palavra. Pela tua palavra que é a verdade, esta verdade que é a revelação de Cristo Jesus a nós. Nosso Deus, a nossa gratidão e também o nosso pedido para que o Senhor nos ilumine no estudo da tua palavra nesse dia. O Senhor guarde-nos, ó Deus, de forma a nos instruir, orientar e cercear para que, ó Deus, a tua palavra venha canalizada, Pai, à nossa mente e ao nosso coração. Abençoe os nossos irmãos que estão neste momento ouvindo, Pai, esta palavra. Abençoe a vida de cada um, a sua família, o seu lar, as suas aflições. Que vejam-se, Pai, renovados pelo Senhor, em graça, através de Cristo Jesus. É em nome dele, o nosso Redentor, aquele que vive e aquele que reinará por toda a eternidade, é quem oramos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus e já voltamos. Sempre com valor, nós cantaremos mais e mais teus grandes feitos com ardor, sublime fé, clarão de luz, inspiração que bravos fizeram nossos pais, por ti as chamas afrontar, e tal como esses ancestrais, queremos nós também andar, sublime fé, inspiração que vem da cruz. Alto pendão, sublime fé, por ti queremos pelejar, tudo sofrendo a morte até, e firme sempre a ti honrar, sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Amém. Nós olhamos para a fé dos antigos, a fé dos nossos pais, e
nós atentamos para as lutas que eles viveram, que eles enfrentaram também. Lutas pela maneira como teriam que viver a sua fé e uma luta contra os próprios valores do seu coração, que em muitos momentos quiseram caminhar em direção contrária. Homens como nós, que foram desafiados por Deus para viver no seu tempo uma vida de fidelidade. Nós olhamos para os profetas, vamos para as Escrituras e olhamos um pouco, e à medida que nós vamos lendo as Escrituras, nós observamos o quanto há de contemporâneo no escrito dos profetas, seus escritos. Quanto existe de mensagem parecendo estar sendo revelada para nós, hoje, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto social, dentro de um contexto econômico, e até mesmo, em muitos aspectos, dentro do contexto familiar. Olhamos, meus irmãos, para a história e nós vemos, da mesma forma, o reflexo histórico se repetindo dentro de momentos diferentes, em épocas diferentes, mas com verdades muito semelhantes. Nós estamos vivendo um tempo em que os desafios eles estão aí, na vida social, na vida econômica, na vida religiosa, na vida espiritual. Nós mergulhamos um pouco atrás, estamos no mês em que comemoramos a Reforma Protestante e vemos no período da Reforma, no século XVI, muitos valores que se assemelham ao que nós estamos vivendo hoje em dia. Hoje em dia nós temos presenciado uma deteriorização das Escrituras. As Escrituras estão em nossas mãos, mas a sua autoridade ela tem se perdido em meio à autoridade religiosa, dos grupos religiosos, em meio aos princípios que esses grupos e comunidades têm estabelecido, tem dado lugar à autoridade e à tradição da igreja e de muitos líderes religiosos. Nós observamos que a graça de Deus ela tem sido associada a outros valores para que a salvação possa ser realizada no entendimento de alguns. A fé, ela se tornou hoje um instrumento para obter alguma coisa de Deus, para obter favor do próprio Deus. Meus irmãos, o somente Cristo tem dado lugar a outros elementos que são considerados necessários para que alguém seja salvo. Com tudo isto, nós temos visto bispos, nós temos visto ministros da palavra, nós temos visto os pastores, nós temos visto apóstolos, nós temos visto muitas pessoas que têm ocupado o lugar de Cristo dentro da autoridade que deve existir no relacionamento para com Deus. Salvação que vem através de palavras poderosas, fé que existe para conseguir ou obter favores de Deus, graça que tem que ser associada com fazer alguma coisa, Escritura que tem ganhado nela até mesmo novos episódios, porque as igrejas têm, através dos seus líderes, ou de muitos líderes, ou muitas igrejas, ou algumas igrejas, criado valores que estão fora das próprias Escrituras. Irmãos, nós vamos voltar um pouco naquele tempo e pensar um pouco a respeito da fé, não dentro daquele valor de que a fé pode nos dar alguma coisa se ela for grande em nós. Hoje a fé tem sido ensinada assim,
em muitos lugares. Eu tenho fé, porque eu tenho fé e tenho muita fé, o que eu desejo acontecerá. Eu recebi uma mensagem alguns dias atrás, onde uma pessoa ela afirmava que ela tinha muita fé, e porque ela tinha muita fé, ela cria que a filha estaria tendo melhora no tratamento de saúde, porque estava com a Covid. Ela disse, eu tenho fé porque eu tenho muita fé, isso vai acontecer. As Escrituras nos falam sobre fé e diz que fé pode muita coisa. Mas pode muita coisa em que sentido? Quando Jesus disse que a fé ela remove montanhas, e diremos a fé, lança-te daqui para lá, ele estava no contexto tratando da fé no sentido de uma fé autêntica ou não com os seus discípulos. O texto ali era de buscar o perdão, de perdoar pessoas. E Jesus, ele disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte, lança-te, e ele se lançará. Irmãos, Jesus não estava ali afirmando que uma fé muito grande vai fazer grandes coisas, mas que uma pequena fé, ela leva uma pessoa a obedecer, a crer, a confiar e a descansar na verdade de Deus e fazer com confiança aquilo que Deus, na verdade revelada dele, as Escrituras Sagradas nos afirmam. Então nós vamos caminhar mais uma vez estudando as Escrituras. Vamos falar um pouco sobre somente a fé. Os 5 pontos, chamados 5 pontos da Reforma Protestante. Eu quero lembrar que esses 5 pontos não foram escritos, não foram idealizados por pessoas dentro da época em que a reforma aconteceu no século XVI. Absolutamente. Não foi antes, não foi durante, mas muito tempo depois. Eu já disse outra vez que esses temas, eles são temas cunhados de maneira com esses nomes dentro do nosso tempo. Há 2 ou 3 décadas atrás, talvez não muito mais do que isso. Mas os princípios que eles representam foram princípios defendidos por aqueles que estavam envolvidos no contexto da reforma do século XVI. Pessoas antes de Martinho Lutero já tinham enfrentado dificuldades com relação àquilo que a igreja estava vivendo, a igreja cristã naquela época, a única igreja. Não havia igreja evangélica, protestante ou católico-romana. Existia sim a igreja católico-romana primitiva, aquela que teve na Idade Média a sua consolidação. Esses princípios, meus irmãos, esses 5 solas que foram cunhados agora, eles refletem sim a maneira como essa igreja, a única igreja, quando não havia nenhuma divisão, vivia. Esses princípios, a graça, a fé, Cristo, a Escritura, a glória de Deus, eram princípios que a igreja vivia. Eram princípios que faziam parte da vida da igreja, faziam parte da sua confissão, faziam parte da sua prática. No entanto, o problema que se enfrentou foi que esses aspectos eles foram acrescidos de outros valores. E daí nós observamos os homens, que nós os chamamos de reformadores, afirmarem que a graça que era vivida, que era ensinada, era importante, que a fé era fundamental, que Cristo era essencial, que as Escrituras elas tinham a sua autoridade, que a glória era dada a Deus, mas que somente a graça, somente a fé e somente Cristo tinham suficiência
para a justificação do pecador. E que as Escrituras, somente ela, tinham autoridade e que a ninguém mais devia-se a glória. Então vamos ver, vamos dar uma olhada no pensamento que temos aqui, no que diz respeito ao que nós estamos estudando. Como eu disse, as Escrituras, somente as Escrituras, elas são a autoridade de Deus em relação à vida que as pessoas vivem e com relação àquilo que elas creem. Meus irmãos, nunca nos esqueçamos que aquilo que cremos determina a maneira como nós vivemos. E é importante nós nos lembrarmos disso. A reforma, ela restaurou o princípio da autoridade divina das Escrituras. E somente as Escrituras têm autoridade sobre a relação da vida e a relação da fé de uma pessoa. Então, somente a fé, somente ela, é o instrumento da autoridade divina para nós. É somente por ela que a autoridade das Escrituras se manifesta sobre a nossa vida. Nenhum outro elemento. Então é bom nós entendermos que a salvação ela é um ato da graça de Deus sobre a vida de cada um de nós. E, meus irmãos, nós precisamos voltar um pouco na Idade Média para entender o pensamento que estava presente ali. Naquela época, entendia-se que a graça ela era instrumento, sim, de salvação. Ela era um instrumento da salvação do pecador, ligada de maneira muito direta aos sacramentos. Como isso acontecia? Vejam só. No batismo, Deus ele infundia, ele colocava dentro da pessoa a sua graça. Fazendo isto, ele estava concedendo à pessoa habilidade para desenvolver esta graça e dessa forma cooperar na sua salvação. Então, a graça, ela era algo concedido por Deus à pessoa. Isso acontecia no ato do batismo. E isso autorizava a pessoa, dava a ela condições ou ferramenta para que ela pudesse cooperar com a sua salvação. Ela fazia isso desenvolvendo, então, a graça que ela havia recebido. A salvação ela não deixava de ser pela graça, mas uma graça dentro da pessoa, uma graça interna, uma graça que tinha que ser desenvolvida, porque se não fosse desenvolvida, ela não alcançaria a sua redenção. Agora é importante nós lembrarmos que, segundo a palavra de Deus, e observamos Paulo escrevendo isso em Efésios, no capítulo 2, que se houver qualquer ação humana, um pensamentozinho pequeno que seja, mínimo, minúsculo, a graça ela deixará de ser graça. O pensamento do reformado resgatou isso. É o que nós encontramos dentro das Escrituras. Se para sermos salvos, precisarmos de um pensamentozinho mínimo que seja, a graça deixa de ser graça e passa a ser obra. E Paulo afirmou o seguinte: não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie, mas somos salvos pela graça de Deus através da manifestação da fé. O entendimento era que o homem estava doente, adoecido. Essa era a compreensão. O homem ele estava numa condição em que, recebendo a graça de Deus, ele passava a ter a condição agora para realizar aquilo que era necessário no desenvolvimento da graça para que ele chegasse à redenção. Irmãos, é bom lembrarmos o seguinte: as Escrituras, elas afirmam que nós não estamos doentes, que uma pessoa, quando ela nasce, ela já nasce numa condição de pecadora, ela não está vivendo naquele instante uma enfermidade espiritual que precisa de cura.
E essa cura vem através da graça que Deus manifesta sobre ela. Primeiro, você não está doente. A Bíblia diz que você está morto. É o que ela afirma. Então é preciso nós entendermos que sem Cristo nós estávamos doentes, mortos e não doentes. Depois, nós não estamos precisando desenvolver a graça como se fosse necessário fazer um ajuste para que então fôssemos aprimorados, mas já estamos prontos. Falta só ajustar para funcionar bem. A Bíblia diz que nós somos ímpios, pessoas rebeldes, pessoas que não querem Deus. Não somos pessoas desajustadas, nós somos ímpios por completo. E lembrem que o que nós precisamos não é uma orientaçãozinha espiritual, não, meus irmãos. Nós estamos absolutamente perdidos dentro da nossa vida espiritual. Absolutamente perdidos. Nós estamos como dentro de um labirinto sem Cristo. Andando de um lado para o outro, tentando encontrar alguma coisa. Mas é aquele labirinto que nós nunca vamos encontrar saída, porque ele não tem saída. Precisamos não encontrar a saída, mas sermos arrancados de lá. Então é importante que nós nos lembremos disso. Nós não estamos doentes, nós não estamos desajustados, nós não estamos desorientados. Nós somos ímpios. Nós somos pessoas mortas, nós somos pessoas que estão espiritualmente completamente perdidas na vida e na relação que existe para com Deus. Eu não estou me referindo à questão moral dos relacionamentos ou ética dos relacionamentos sociais com atos bons. Irmãos, eu estou dizendo que nós estamos absolutamente desnorteados, mortos em nossos delitos e pecados. É pecado aquilo que vamos cometer. E meus irmãos, aos olhos de Deus, por melhores que sejam as ações na sociedade, nós somos ímpios. Lutero, meus irmãos, ele foi alguém que lutou muito em seu coração na sua caminhada de fé. Lutou demais. Foi muito grande a luta que esse homem enfrentou. Martinho Lutero era um monge agostiniano. Ele seguia o pensamento de Agostinho. Um homem que era estudioso, um homem de cultura, um homem que tinha um paviozinho meio curto também. Mas um homem extremamente zeloso na sua vida religiosa. Zeloso demais. E ele enfrentou uma luta terrível na sua própria caminhada de vida. Alguém que conhecia as Escrituras, né? Alguém que sabia do conteúdo dela, e alguém que, segundo o que a igreja determinava e os princípios dela, que tinha um problema sério diante de Deus. Ele entendia que para ser salvo ele precisava ser justificado. E entendia que para ser justificado ele precisava praticar então a sua fé. E a prática da sua fé dentro da graça que ele havia recebido conduziria então até Deus. No entanto, meus irmãos, Lutero foi alguém que não conseguiu se sentir com esperança, conseguiu se sentir com segurança e com certeza diante de Deus, diante da justiça de Deus, sabendo que ela seria satisfeita através dos atos que ele tinha. Tanto que nós temos alguns registros que falam que Lutero ele tinha uma frequência muito grande até as capelas, até a igreja, e indo ao confessionário.
ele ia para se confessar. E ele confessava-se, às vezes, muitas vezes, num intervalo muito curto. E às vezes ele mal saía do confessionário, ele voltava até lá e dizia ao padre que ele voltou para confessar porque ele podia ter esquecido de algum pecado desconhecido que ele não havia cometido, e ele queria confessar. Ele não conseguia ter o seu coração em paz e satisfeito diante dos seus atos, para que Deus então ficasse satisfeito. Conta-nos, meus irmãos, que Lutero era alguém irado com Deus. Ele olhava para Deus e via Deus como aquele que era justo e que tinha que exercer a sua justiça. Sendo justo e tendo que exercer a sua justiça, ele estaria sempre punindo o pecador. Ele não conseguia ver isso como graça. Isso para ele não era entendido como um favor de Deus. Como poderia ser graça? Um Deus que é justo, que aplica sempre a sua justiça e que está sempre punindo aquele que é o pecador. Vejam essa afirmação de Lutero. Lutero disse o seguinte: minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, ele se julgava assim um monge impecável, não um monge sem pecado, mas um monge que procurava fazer tudo aquilo que a sua vida como religioso, como uma pessoa confiável em Deus exigia. Ele diz: minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, eu me punha diante de Deus como um pecador perturbado por minha consciência e não tinha confiança de que meus méritos poderiam satisfazê-lo. Imagine, meus irmãos, o coração desse homem como estava. Ele fazia tudo, absolutamente tudo. No entanto, isso não lhe trazia nenhuma confiança e nenhuma segurança de que Deus estava satisfeito com os seus atos, o mérito de tudo aquilo que, com tanto primor, ele realizava. Irmãos, essa luta foi uma luta tremenda. E a vida dele mudou quando, em 1512, ele foi convidado para dar aulas, dar aula das Escrituras. Dar aulas nos Salmos, Gálatas e Romanos. Vamos lembrar que naquela época o entendimento das Escrituras eles só aconteciam com a interpretação oficial da igreja. Aquilo que a igreja oficialmente interpretava era aquilo que as Escrituras sagradas diziam. Então a autoridade ela não era das Escrituras, mas era da igreja com a sua tradição. Então, se a igreja não dissesse que as Escrituras não poderiam dizer alguma coisa que a igreja não afirmasse. Dessa forma, até mesmo aqueles que estudavam a Bíblia, a estudavam sob o crivo da tradição, da interpretação que a igreja fazia. Eram pessoas que estavam escravizadas, estavam cegadas por uma maneira de se ensinar. Quando ele começou a ensinar, então, Salmos, Gálatas e Romanos, nós observamos, meus irmãos, que uma outra luta começa a se travar dentro de Lutero. Apesar de conhecer o que as Escrituras diziam sobre a justiça de Deus, essa interpretação, que era a interpretação oficial da igreja, não permitia que a sua visão fosse muito além do que ele enxergava ali. Irmãos, o conceito de justiça que perturbava tanto Martinho Lutero dizia que Deus era um Deus justo. Esse ato de justiça, esse fato de Deus ser justo, implicava em um atributo de Deus. Um atributo que mostra que Deus ele sempre teria que agir com justiça, e agindo com justiça, ele teria que sempre estar ali, punindo o pecador, punindo o tempo todo.
como essa ação de Deus poderia representar uma boa notícia. Boas novas significa isso. Ele não conseguia entender. Ele não conseguia, meus irmãos, responder dentro de si essa pergunta. Como é que um pecador pode sobreviver no julgamento de um Deus santo e justo? Como? Ele não conseguia encontrar resposta para isso. Não conseguia encontrar resposta porque os atos realizados por alguém pareciam não conseguir satisfazer a justiça desse Deus. Como é que alguém pode sobreviver diante do tribunal de Deus? Como? Se tudo que Deus é justo e tudo que Ele faz é aplicar justiça. Meus irmãos, o conflito de Lutero é o conflito de muitas pessoas também hoje. Muitas pessoas hoje têm vivido um tremendo conflito, achando que precisam de algo mais para que possam estar diante de Deus e encontrar o caminho da salvação ou encontrar a salvação. São poucas pessoas que acreditam que precisam receber um batismo diferente, passar pelas águas. Muitas pessoas que entendem que se não participarem do sacramento da ceia e acontecer algo com elas, elas estarão perdidas diante de Deus e não chegarão à salvação. Ou até mesmo pessoas que têm entendido que devem policiar-se absolutamente em todos os aspectos, porque se morrer dentro de um pecado não confessado, ou Jesus voltar em um momento em que não houve tempo para isso, a perdição se fará presente. Então estamos bem próximos desse conceito de justiça. Um conceito de justiça própria, onde esse Deus justo, que o tempo todo está agindo com justiça, pode pegar-nos de calça curta. E pegando-nos de calça curta, meus irmãos, nós estaremos perdidos. Aí vem a dúvida, não é? Como é que eu posso me manter puro, bom e justo diante de Deus o tempo todo? Essa era a luta de Lutero. Esse era o dilema que ele vivia. Olha como ele conseguia ver Deus. Era um Deus cruel, carrancudo e sempre irado. O Deus na sua justiça. Olhando para os homens, era isso que ele tinha como conclusão. Haveria esperança, meus irmãos, quando alguém teria que apresentar-se diante do tribunal de Deus? Desta forma, não conseguia Lutero encontrar esperança, e nós não conseguiremos também encontrar a menor esperança se pensarmos dessa forma. O que fazia, meus irmãos, com que alguém fosse justificado diante de Deus, no conceito da Idade Média, era o desenvolvimento dessa graça interna dada por Deus e desta forma conseguir satisfazer-se. O problema é que não conseguia se chegar à satisfação pessoal. Irmãos, tudo muda, tudo se desfaz no coração e na cabeça de Martinho Lutero quando ele começa a ter entendimento da santa palavra de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus ilumina Martinho Lutero, e com esse ato iluminador do Espírito, lendo a carta aos Romanos, e o capítulo 1, verso 16 e 17 foi o começo, mas não foi o todo. Ele continua caminhando, chega no capítulo 4, ele vê algo novo diante dos seus olhos, capítulo 5 também, e a sua visão começa a alargar-se, e o seu coração, ele começa a se alegrar, e a luz começa a entrar na negridão do seu entendimento. Irmãos, a palavra de Deus, de fato, ela é luz para o nosso caminho, não há dúvida nenhuma. Ela clareia o nosso coração e o nosso entendimento, e é ela que faz com que o coração
de cada um de nós. Mude, encontre aquilo que não encontrava anteriormente. Tudo começa a mudar quando as escamas caem dos olhos de Lutero e ele começa a enxergar claramente agora uma nova realidade, uma realidade que divergia da tradição que a igreja ensinava, divergia da interpretação que a igreja fazia, divergia dos preceitos de justificação que estavam sendo ensinados. 3 perguntas. Quando nós falamos em justificação, nós estamos nos referindo à salvação. Afinal de contas, do que nós somos salvos? Precisamos voltar um pouquinho para a maneira como a Idade Média vivia o pensamento da salvação e o pensamento da condenação. Se estamos salvos, temos que estar salvos de alguma situação de risco ou de perigo. Irmãos, salvos do quê? A figura que era presente naquele período, e uma figura que ainda é presente hoje, era de que nós tínhamos 2 classes, a classe de Deus e a classe do diabo. Ou 2 níveis, o nível de Deus, o nível do diabo. Nós tínhamos uma luta paralela e que Deus era o Senhor do céu e Satanás era o Senhor do inferno. Ensinava-se que a condenação eterna implicava em colocar alguém nas mãos de Satanás e ser castigado por ele por toda a eternidade. E que a igreja era a detentora dos cuidados sobre essa pessoa no cumprir essa pessoa dos rituais que a igreja ensinava. Então, as pessoas eram salvas do inferno, das garras de Satanás, elas eram salvas da ação dos demônios no final da sua vida. A igreja ela se entendia detentora dos méritos excedentes de Cristo e dos homens e mulheres que foram extremamente virtuosos. Desta forma, ela podia atribuir às pessoas parte desses méritos e levá-las à redenção. Tanto a igreja afirmava assim que ela criou um indulto ou um perdão que acontecia através de uma declaração do líder da igreja, uma bula papal, onde se concederia à pessoa a garantia de ir para o céu, de estar lá. Vendia-se terreno no céu, um lote celestial, vendia-se salvação. Isto trouxe uma tristeza profunda no coração de muitos nessa época. Mas, de fato, as Escrituras nos afirmam, meus irmãos, que nós não seremos salvos das mãos de Satanás. Nós seremos salvos, e a justificação faz isso, da ira de Deus no dia do julgamento final. Nós somos salvos do próprio Deus na manifestação da sua ira. E por que nós somos salvos? Nós somos salvos para a glória de Deus. Deus nos salva exclusivamente para a sua honra e glória, para sermos um povo dele. Não porque haja merecimento ou porque haja direito em nenhum de nós. Como isso acontece? Somos salvos pela graça de Deus através ou mediante a fé. Não é, meus irmãos, de outra forma. Vejam, Paulo afirma que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho, a Boa Nova, ou todo o plano redentivo em Cristo Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a salvação ela está ligada diretamente com a fé, com o que se crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus ela se revela no Evangelho, ela se revela em Cristo, de fé em fé, como está escrito. Agora, aquele que é justo, ele vive pelo que ele acredita. Todos vivemos pela fé, de alguma forma ou outra. O problema é que muitos vivem
por uma fé que não lhe soma absolutamente nada de real, seguro e verdadeiro. Lutero ele aprende muita coisa com Paulo, meus irmãos. E eu quero rapidamente destacar alguns aspectos aqui, com relação à justificação. Ele aprende, então, que a justificação ela acontece somente pela fé. Não é necessário nenhuma obra. Ele aprende isso estudando a carta de Paulo aos Romanos. E tudo clareia-se diante dele. Primeiro, meus irmãos, vejam só. A justificação é uma ação passiva no homem e não ativa. O que quer dizer isso? A justificação não é algo que acontece dentro de nós, é algo que acontece fora. Ela é externa, ela não é algo que dentro de nós ela está acontecendo pelos nossos atos, pelas nossas obras ou pelas nossas ações. Nossa justificação, ela não é produto daquilo que nós fazemos em nós mesmos, daquela nossa justiça própria. Ela é externa a nós, ela não é interna, meus irmãos, sobre a nossa vida. Ela não é desenvolvida com uma manifestação de fé, fazendo com que então a graça ela se multiplique mais e mais, ela cresça e ela se desenvolva. A justificação diz respeito à plena satisfação da justiça de Deus. Como é que Deus pode estar plenamente satisfeito em sua justiça diante de pessoas como nós, ímpios, pecadores, rebeldes e desgarrados do próprio Deus? Ela é uma justiça que vem de fora, ela vem de outro. E só por isso, meus irmãos, a justiça de Deus, ela consegue ser satisfeita. Ela vem da pessoa de Cristo Jesus. Veja só, a justificação, ela acontece somente pela fé. O entendimento de fé também é importante. Fé, ela não é uma virtude do pecador, que agora vai dar o ponto de partida para que a sua vida de aperfeiçoamento, aprimoramento da graça esteja acontecendo. Na Idade Média, a justificação, no que diz respeito à fé, acontecia da seguinte forma: eu tenho fé, a minha fé então me leva às obras, e na realização das obras a justificação. Tiago é um livro da Bíblia usado para defender essa ideia, quando Tiago fala sobre a fé e as obras. É evidente, de uma maneira equivocada, a interpretação acontece. A obra de Cristo ela não era suficiente para justificar o pecador. Então, tinha necessidade do quê? Também de realizar alguma coisa. Então, como a obra de Cristo ela não tinha essa suficiência, ela precisava também das nossas ações. Nós temos aqui uma obra sinergista, em que duas forças operam para que algo aconteça. Cristo realizou a parte dele, agora falta o homem realizar a sua parte. Quando então o homem realizar a sua parte, já que Cristo realizou a dele, a justificação acontece. A pessoa está salva. E isso vai envolver os atos de amor, de caridade, os atos religiosos que a igreja preordena, que a igreja determina. Isso mostra-nos que a fé ela tem um outro sentido. A fé ela não significa agora uma ferramenta que a pessoa passa a ter para desenvolver a graça para conseguir a justificação. Irmãos, quando diz que o justo vive pela fé, as Escrituras elas afirmam que o justo ele descansa totalmente na obra realizada por Cristo em favor de cada um de nós. Uma obra que é completa, não falta nada, absolutamente. Não precisa que eu faça alguma coisa a mais
para que a obra de Cristo então se consume, se consolide ou se complete. Ela foi absolutamente completa. Absolutamente. E ela já é tão completa que podemos afirmar que a cruz ela existe já antes mesmo da criação, onde objetivamente a nossa dívida havia sido paga antes mesmo de termos sido criados. Ela não pode ser isso, meus irmãos, uma ferramenta para se alcançar o favor de Deus. Ela é uma ferramenta que Deus nos deu para viver a nossa vida de salvação, para vivermos tudo aquilo que foi conquistado por Cristo em favor de cada um de nós. Vivemos pela fé. Fé é esta ferramenta dada por Deus para vivermos a nossa salvação. 3. Justificação não é uma mudança de vida. Isso é importante, porque havia o conceito também, e ainda há, de que a justificação ela muda a vida de alguém. Ela não muda a vida de ninguém, meus irmãos. A justificação não tem esse propósito. A justificação é simplesmente um ato judicial de negociação entre partes. Há uma dívida, e essa dívida, ela é paga, ela é quitada. Então, são duas relações que se somam dentro de um ato de negócio. Irmãos, a justificação não muda a vida, ela muda o nosso status diante de Deus. O nosso estado. O nosso status era de condenados. Agora é de remidos. O nosso estado era de perdição, de condenação, agora é de salvação e de justificação. O que muda a vida de cada um de nós é o aspecto subjetivo dela. Aquilo que acontece agora dentro de nós, que vem numa sequência de regeneração, de novo nascimento. Ela acontece dentro, meus irmãos, do processo de santificação que Deus está operando em cada um de nós. Vejam essa citação. A justificação simplesmente é a declaração de liberdade da penalidade de um com base no pagamento dessa penalidade feita por outro. Ela é dessa forma. É uma declaração de liberdade de uma pena por um pagamento que a pessoa não realizou, foi realizado por uma outra. Uma coisa importante, não é? No texto que nós lemos ainda há pouco, Deus ele não anistia ninguém, viu, meus irmãos? Todos pecaram, todos estão perdidos, todos estão debaixo da ira de Deus. Todos, absolutamente. Se não for justificado pela fé, mediante a fé, pela graça de Deus em Cristo, irmãos, não haverá aquela anistia final. A justificação implica numa mudança de estado de culpa para o estado de liberdade. Eu já disse anteriormente, rapidinho, a justificação é uma obra que acontece fora de nós. Ela é uma ação passiva em nós e não ativa, que acontece lá no tribunal de Deus, sem obra alguma. Irmãos, tanto acontece no tribunal de Deus que esse ato já ocorreu em Cristo Jesus, lá antes mesmo de Jesus ter vindo e ter morrido na cruz, no crédito da verdade da promessa de Deus que haveria de se consumar e de se realizar. Lá atrás, quando o pacto da redenção é estabelecido, Deus elege, Cristo então paga a dívida dos eleitos, e o Espírito aplica o resultado dessa ação no seu coração. Vamos lembrar uma coisa. Quando chegamos diante do tribunal de Deus, quando chegamos diante da face de Deus, nós chegamos sempre com as mãos absolutamente vazias. Nós nos apresentamos só com uma coisa, meus irmãos, com a confiança, a segurança e a esperança que
estão fundamentadas na confiança daquilo que Cristo fez por nós. Meus irmãos, nós somos justificados pela graça. Somos salvos sim pela fé, não pela fé que nós desenvolvemos, mas por crermos, por depositarmos confiança na obra redentora completamente realizada de Cristo Jesus por cada um de nós. Vamos terminar aqui. Conceito de justificação na Idade Média. A justificação não acontecia somente através da obra de Cristo. A justificação não acontecia somente pela graça de Deus. Então a salvação era pela... a justificação acontecia pela obra de Cristo, mas não somente. Ela acontecia pela graça, mas não somente. Acontecia por meio da fé, mas não somente. Ela acontecia, segundo a Idade Média, a justificação acontecia pela obra de Cristo somado com a retidão humana. Cristo realizou sua obra, mas o homem precisa ser reto para que a justificação aconteça. A justificação acontecia pela graça. No entanto, eu precisava de méritos para isso. As minhas ações meritórias, então, fariam com que a justificação acontecesse. Eu tenho fé? Que adianta não ter obras? Se eu tiver fé e não tiver obras, eu não serei justificado. O conceito de justificação na Idade Média estava fundamentado nesses pilares. Cristo mais retidão é igual a justificação. Graça mais mérito pessoal é igual a justificação. Fé mais obras realizadas é igual a justificação. Meus irmãos, conceito de justificação dentro da visão reformada, dentro das Escrituras. Nós somos justificados somente pela graça de Deus, somente em Cristo, somente pela graça, somente pela fé. Cristo é suficiente, eu não preciso fazer nada mais. A graça é suficiente, eu não preciso agora de mérito algum. A fé é suficiente, não preciso de obras. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé são suficientes para a nossa justificação, ou para que a justiça de Deus seja satisfeita e a nossa dívida diante de Deus seja paga. Irmãos, não há obra, não há ato, não há, meus irmãos, nada que se some à obra redentora de Cristo, a graça manifesta sobre nós e a fé que devemos ter na obra suficiente de Deus através de Cristo Jesus. Irmãos, somente isso, somente a fé e absolutamente nada mais. É importante nós olharmos para as Escrituras e vermos toda esta verdade. Irmãos, Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados somente pela fé, somente por ela. E essa justificação pela fé, meus irmãos, trouxe paz no nosso relacionamento com Deus. Nós estávamos brigados com Ele. Nós éramos inimigos, nós estávamos em atrito com Deus. Não é bom isso. Pela fé, nós temos acesso à graça, essa graça que vem a nós na pessoa de Cristo Jesus. Lembre, é por isso que nós temos essa paz. Paz no relacionamento para com Deus, que vai resultar também numa paz em nosso coração. Essa paz aqui
ela diz respeito à reconciliação com Deus. Estávamos brigados com Ele. Então nós tivemos acesso pela fé à graça. Irmãos, tudo somente pela pessoa de Cristo Jesus. Deus abençoe. Vamos orar. Amado e poderoso Pai, obrigado, Senhor. Nós agradecemos, porque nós oramos agora como estamos fazendo, porque, Senhor amado, sem mérito nenhum de nós, temos acesso à Tua presença. Meu Senhor, é ato do Senhor em amor para conosco, onde o Senhor manifesta graça, onde o Senhor, Pai, deu-nos a condição da fé, onde o Senhor, Pai, tem nos dado o clarear da Tua verdade através das Tuas palavras, ou da Escritura Sagrada revelada a nós, e somente por ela. E que tudo seja eternamente para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor amado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que a graça de Deus em Cristo Jesus, o amor dele, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo renove-se sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Nós vamos com mais um hino, e com esse hino nós encerramos o nosso estudo desta noite. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.